Vamos falar sobre a Salsinassi, você representa o Sinassi, né, como presidente, e também os demais. Vamos falar sobre a legalidade da greve, vamos falar sobre estágio probatório, vamos falar sobre ações, só estou relacionando o que a gente vai falar, certo? Vamos falar sobre os valores a serem restituídos à categoria em dinheiro, vamos falar sobre o estatuto do sindicato e prestação de contas, ok? Então, vamos começar com o companheiro aqui que vai fazer a primeira pergunta, pode ser? Pode, na vontade. Vocês aqui. Vamos lá. JM. Bora lá. Cláudio, desde que todo esse processo pós-greve começou também todo um embrolho nas redes sociais. Eu nem tenho participado porque está realmente num nível que eu não acho nem legal. Vamos descer mais alto, tem gente ali embaixo. O fato é o seguinte, uma reivindicação, uma dúvida que está percorrendo toda a categoria. Afinal de contas, a greve era legal. Muito bom. Nós começamos a greve no dia 8 de setembro. Estendemos a greve. Quando foi? Nesses dias, a prefeitura, tudo bem? A prefeitura ingressou na justiça, certo? A justiça, ouvindo só a prefeitura, erroneamente se posicionou em cima somente dos argumentos da prefeitura. No dia 25, o sindicato foi notificado da ilegalidade da greve. Essa ilegalidade da greve foi levada para os grevistas, lá na SMS. Quem estava lá presenciou. O sindicato levou a ilegalidade dada pelo juiz, inclusive o desembargador. Inclusive o desembargador disse o seguinte: não atendeu todo o pleito da prefeitura, mas mandou retornar de imediato para as atividades. Certo? Tive o cuidado de ir na assessoria jurídica do sindicato. Quando o sindicato se posicionou que não ia recuar, não foi um posicionamento amador, foi um posicionamento respaldado pela assessoria jurídica. Então, antes daquele dia ir para a SMS, eu fui lá no escritório dos advogados, na 24 de maio, e lá pedi orientação. Olha, se eu estava em mãos com a decisão do Tribunal de Justiça da ilegalidade, e eu vou para os advogados, nossos advogados, chegou os advogados e disse o seguinte: não, tem mal o que fazer não. Então o que eu ia fazer? Eu teria que chegar na Assembleia e dizer que todos teriam que retornar às atividades. Os advogados disseram o seguinte: Cláudio, existe um erro grave da Justiça. Vocês foram chamados, eles foram ouvidos para também apresentar a defesa, contestação? Não, ninguém foi. Pois então é o seguinte, está errado. Se vocês quiserem continuar a votagem, se vocês quiserem continuar a votagem, pode continuar. Estamos no primeiro ponto, viu, da ilegalidade da greve. Podem continuar, porque o desembargador, na decisão, deu 15 dias para o sindicato apresentar a contestação. Então, vocês podem continuar e nós vamos apresentar a contestação. Cheguei naquele dia na Assembleia, o sindicato se posicionou e a categoria votou a favor do posicionamento do sindicato. Então, todos os grevistas estavam sabendo da decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. E que o sindicato... Aí apresentamos a contestação. Algumas pessoas confundem com mandato de segurança. Mandato de segurança é uma coisa, contestação é outra. A gente poderia somente apresentar só a contestação. O mandato de segurança é uma segunda forma de tentativa, de tentar derrubar, porque a coisa era via liminar, não era decisão de mérito. Era só um liminar do desembargador. Não era decisão de mérito, era só um liminar. Então o mandato de segurança seria para derrubar ou não, mas que não ia de maneira nenhuma atrapalhar a contestação. E qual foi o resultado da contestação? A contestação foi o seguinte: a partir do momento que o sindicato apresentou a contestação, nós fomos chamados para uma audiência. Não fomos? A audiência de conciliação. Isso.
Nós sabemos que a PGM deu parecer sobre que nós ainda estamos em estado probatório, correto? Correto. Então, nós gostaríamos de saber sobre qual o parecer jurídico do sindicato, certo, a respeito do estágio probatório para a gente. Se já existe, né? Se já existe. Posicionamento oficial do estágio. E se existe parecer jurídico, né? E se eu for empreendado com ação contra esses pareceres da PGM, que não é, isso é o parecer da PGM, ou seja, a prefeitura não é o parecer da entidade sindical, nem dos agentes de saúde e endemias que acreditam que não estamos em estágio probatório. Então, pode responder essa pergunta para a gente? Sim, podemos sim. Com muito prazer isso aí. Olha, gente, tem uma coisa. Essa questão do estágio probatório da prefeitura, é só vocês perceberem que ele só vem com essa carga só quando nós estamos em movimento. Perceberam isso? Sim. Esse ano, foram 2 movimentos. No começo do ano fizemos um movimento, quando não concordamos com 5.7, fez um movimento. Aí eles vieram uma tese do estágio probatório. Quando terminou o movimento, nós fomos negociar com o prefeito, que se criou o banco de hora, viu como houve a negociação? Se criou o banco de hora para não descontar. E esse banco de hora ninguém pagou. Mas se criou o banco de hora. Aí o prefeito disse, olha, só pago, então cria o banco de hora e fico devendo para ficar pagando quando precisar. Se criou isso, não foi uma negociação. Por isso que eu digo, os dias para vão para essa negociação. Aí o que acontece? Quando terminou a greve, não se falou mais em estágio probatório e a avaliação também dos trabalhadores sequer nunca aconteceu. Nós temos 2 anos. Está falando agora, essa última greve. Desde a primeira. 2013 para Então, cá. 2031 de dezembro a gente mudou de regime. Sempre veio, todo movimento nosso sempre veio a questão de estágio probatório. Quando termina o movimento, eles nunca fizeram assim, em tese, o estágio para avaliação de ninguém. Mas tem um diferencial dessa vez. Não, tudo bem. Aí o que aconteceu? O diferencial é a PGM, né? Exatamente. Tem um posicionamento oficial. Aí o que aconteceu? Exatamente, JM. Quando foi agora, JM que eu tenho um ano, vou falar JM mesmo, né? Quando foi agora, houve o diferencial, né? Que em vez da prefeitura ficar só nas ameaças, como ficava nas greves anteriores, dessa vez eles se posicionaram, a PGM se posicionou, dizendo que na nossa greve soltou o documento, até para destabilizar o movimento, soltou um documento dizendo que nós estamos sim em estágio probatório. Aí o que acontece? O estágio probatório, o que ele reza? Agora com a emenda da Constituição, são 3 anos, não é isso? Eram 2, agora são 3. O terceiro ano, ele é exatamente para fazer uma análise em cima das avaliações dos 2 anos. Mas é porque existem 2 tipos de entendimento a respeito disso. Pois não. Um entendimento diz efetivamente que são 2 anos de efetivo exercício com 1 ano de avaliação do município, né? E o outro que não, que são 3 anos de avaliação. E é nesse, eu li o documento da PGM, e é nesse sentido que o parecer da PGM caminha. Entendeu? Tudo bem, tranquilo. O que acontece? De qualquer forma, nós temos 2 anos hoje de prefeitura. Uma questão de doutrina. Como efetivo, tá? Como estatutário, temos 2 anos hoje. Ninguém nunca foi avaliado aqui. Não adianta dizer que foi que ninguém foi. Ninguém nunca foi. A avaliação parece que é trimestral. É trimestral. Ou seja, conforme o município, que de 6 meses com semestral. É trimestral. Então alguém me mostrou a primeira página do documento do WhatsApp. Eu não sei nem a validade disso. Eu não sei, tinha um documento já da formação. Certo, tudo bem. Então vamos aqui. De qualquer forma, se você está passando informação aqui, que pode ser vista de 6 meses, certo? De qualquer forma, que seja 6 meses, teria que ter tido já 4 avaliações, não é verdade? No mínimo. 2 anos não foi avaliações. Não houve nenhuma. Se for 3 meses, são 8 avaliações. Não houve nenhuma. Aí agora, nós estamos agora, passando de 2 anos, vamos terminando o ano aqui, vou começar janeiro, aguardando aqui essa negociação delas. Então, o que foi que o sindicato fez? O sindicato entendeu, porque quem provocou a prefeitura para saber se estávamos ou não, fomos nós. Não foi de agora, não. Por quê? Porque toda greve ameaçava os trabalhadores. Então, também não era adaptado. E não foi nem a questão de acabar das pessoas que estavam com problemas no IPM Saúde. Mas estavam sendo negadas. a questão de má vontade do IPM.
Porque o estágio probatório não tem nenhuma relação com qualquer tipo de licença, mas eles não podem. Mas é isso, Não é motivo para definir. Mas pode pelo seguinte, porque nós vamos readaptados, é mudar de função. Não é ter licença, não. Eu não entendi agora. O que é que eles estavam defendendo? Mudar de função. Readaptação. Não é ter Mas então licença, no estatuto não. do servidor. Mas tem que passar pelo probatório. Pelo estágio probatório. Não é ter licença, não. Viu? Mas Licença eles até alegavam isso, eu fui direito no caso, fui para uma perícia e ela pegou e disse para mim como se chama? A médica, né? Exato, ela disse, você sabia que isso pode prejudicar você no seu estágio probatório, não sei o quê, para feita de avaliação. Então a pergunta foi clara, Cláudio, a pergunta é, hoje nós recebemos o parecer da PGM e Prefeitura. Isso. E nós, o sindicato também sabe que instigou essa pergunta e já sabe a resposta deles. Então, o que o sindicato tem feito para... O que o sindicato pretende diante desse parecer? E qual o parecer do próprio sindicato, né? Da própria assessoria jurídica do sindicato. Pronto, o que acontece? E outra coisa, né? Se realmente está no estágio probatório, o que a gente pode sofrer enquanto isso, já que, digamos que, desrespeitando esse estágio, fazendo greve, o que pode acontecer com nós servidores? Deixa eu dar só aqui, só pegar uma parte aqui do Cláudio, desse âmbito aí, gente. Primeiro, assim, ó, a situação de 2 anos ou 3 anos já está entendido, mas é porque assim, em 98 eram 2 anos, aí houve uma implementação da Constituição de 90, a emenda, e passou a ser 3 anos, certo? Tranquilo, exato. Então aí, que tu falou, Bruno, aí é o seguinte, a Constituição garante a greve. É constitucional, é uma lei federal que se sobrepõe às leis estaduais e municipais. Porque se não fosse assim, ficava dentro da vontade do gestor municipal fazer a coisa de acordo com a vontade dele, desfazendo as leis federais. Está entendendo? Então, já te respondendo, quero te dizer, entendeu? Que não fica, entendeu, na vontade do gestor municipal mudar uma lei federal, não. Porque aí é nos privar do direito de greve, que até então continua sendo constitucional. Eu tenho uma pergunta crucial a essa questão do direito de greve e do estágio probatório. Um dos itens que são avaliados é a questão da assiduidade, certo? A gente teve aí, foram 23 dias descontados no contra-cheque nessa última greve. Esses dias, vamos colocar a situação do servidor que resolva não pagar os dias parados, porque já teve seu descontado mesmo, já deu um jeito, pagou o agiota, não quer descontar esse dia, não quer trabalhar no sábado. Essa pessoa, ela vai ser prejudicada na questão da avaliação do estágio probatório. Tipo, o código lá vai como falta ou vai como greve. E para complementar a pergunta dele, uma vez que o mandado de segurança foi indeferido, certo? Vocês não acham que de repente a gestão poderia tomar esses dias faltosos como para poder de repente avaliar a categoria e exonerar os servidores que por serem grevistas, eles preferem grevistas que, segundo o parecer deles, é ilegal a greve e segundo também o mandado de segurança está ilegal. Então, vocês estão esquecendo que ainda vai vir o... Sim, não estou esquecendo não. O julgamento médico, né? A questão aqui é de antecipação, sabe? Futuro, Prevenção. Está preparado. Até porque é agente de saúde e anemia, né? Trabalha prevenção. Pessoal, deixa eu dizer para você. A nossa categoria não foi a única que fez greve em estágio probatório dentro da prefeitura. Inclusive, as nossas enfermeiras atualizadas que entraram no último concurso, elas fizeram greve em estágio probatório. Eu acho, Belinha, que o nosso caso é um caso específico, tem ações Não, eu acho que as leis, elas são iguais. Não, independente, tudo dela foi legal, entrou... esses questionamentos para poder fazer um parâmetro. Não, mas eu estou dizendo assim, que elas entraram, que até a semana eu conversei com a minha enfermeira, ela disse assim, Vera, a greve de vocês está indo pelo mesmo lado da nossa, que teve na última de enfermeiros. Nós saímos
quase sem nada, perderam, saíram sem nada. Tivemos que pagar os dias. Se vocês tiverem enfermeira que fizeram essa greve, pode continuar com ela. E ainda mais estava estágio probatório também. Mas a pergunta foi bem sobre o parecer do sindicato a respeito do estágio probatório e se tem uma ação contra a PGM sobre esse estágio probatório. Então, qual o parecer e se tem essa ação? Primeiro, só dizer para vocês o seguinte: o pagamento de servidor vem via sistema. Ele vem via um sistema que é o Consiste. Se você está com falta justificada, o Consiste jamais vai reconhecer para devolver o pagamento seu. Isso. Porque é sistema, o sistema lá, ele não lê. Entendeu? Então, a partir do momento que houve um acordo para devolver o pagamento e a folha sair normal como saiu, então não é falta. Mas isso aí ainda depende da reunião. Não, depende não é falta. Esse que fechou agora, não fechou com falta. De outubro. Sim, não fechou com falta. Mas tem os 23 dias de... Calma, companheiro. O mês de setembro que fechou com falta, a partir do momento que houve um acordo e saiu um salário em folha, direto do sistema, então já muda lá no sistema. Consiste da CEPOG. Porque se mantém na falta, você vai morrer de alterar lá e não vai mexer, porque está lá dizendo que é falta. O sistema não lê, porque é programado para aquilo. Então, houve a reversão da coisa. E outra coisa, e mesmo assim, a greve também, como eu acredito, é um direito que não tem nada a ver com o estágio probatório. Agora aqui, o que o sindicato está fazendo em relação a essa decisão da PGM? Essa decisão da PGM, a assessoria jurídica do sindicato, o que foi que nós fizemos? Bom, nós vamos ingressar, porque inclusive já houve causas no país, né? O advogado do sindicato disse que já houve causas perdidas, dos 40%, mas já teve também uma causa grande, uma só. Ele mostrou aí, doutor Luciano. A gente vai, inclusive no dia 18, o advogado vai estar lá de novo, como ele esteve agora na última assembleia, entendeu? Ele esteve lá na última assembleia, nós vamos levar de novo no dia 18, lá para o Pode Sociedade Paranaense, o advogado, e ele vai então se pronunciar sobre isso. Lembrando que tem umas 3 ou 4 decisões negando. Mas tem a jurisprudência, porque toda jurisprudência mas tem uma dizendo que sim, que houve aceitação. Inclusive o doutor Luciano passou isso para a gente. O que acontece? Nós vamos esperar a justiça decidir. O que foi que nós fizemos em relação a isso? Nós entramos com a ação contra a prefeitura. Ok, Entramos com a ação, já está impetrada a ação. Para ter uma audiência sobre isso. O que nós estamos pedindo em cima do estágio probatório? Esse é o documento? Não. Mas nós entramos sim. Foi por isso que nós pedimos todas as documentações. Então, o posicionamento da entidade, nós acatamos a decisão da PGM, portanto da Prefeitura. Isso. E em cima da decisão da Prefeitura, nós estamos sim em estágio probatório, nós entramos com a ação de então tem que pagar toda a decisão de todo mundo. Isso daí já é a vocação. Aí a Prefeitura vai ter que se rebolar isso. E deixar a justiça decidir se vai deferir ou indeferir. Porque, gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se a gente aqui tivesse deixado levar por algumas coisas, até da gestão mesmo, ninguém tinha saído do canto aqui. Olha, em 2010 eu estava em Brasília e o pessoal aí o pessoal de Campo Grande, estava conversando comigo. Aí falava o seguinte, viu gente? O pessoal em 2010 chegaram assim, como é que é lá? Nós mudamos o regime lá agora, recentemente, em Campo Grande. Eu mudava o regime. O que é isso? Não, agora somos estatutário. Em 2010. Aí eu. Como foi isso? Cara, manda para mim, eu quero e-mail que ele mandou para mim, o Antônio, lá de Campo Grande, agente de saúde. Foi daí, assim que eu cheguei aqui em Fortaleza, chamei a diretoria, é porque ele estava aqui, o Paulo e o Jorge me vai confirmar, chamei a diretoria e disse, gente, é o seguinte, em Campo Grande mudaram o regime para estatutário, ó. E o pessoal disseram que eu mandava para ele e-mail. Eu todo dia mandava. Eu só perguntava para o cara. Ligava, mas mandar não, o cara mandou. Peguei que você liga e disse, ó, nós vamos lançar a bandeira aqui para mudar o regime para estatutário. Em 2010, daí o que aconteceu?
Foi, recebia não, não pode, o que fizemos a maior passeata da história do Sinasco, que foi aquela aqui do nosso centro das Ferreira, do gabinete da Luiziane. Lembra que foi, nossa, foi lindo, né? Mas não se resolveu. Fizemos a greve em 2012. Aí nós estamos dizendo, em 63 dias, a maior greve da história também. Também não saiu do nosso regime. E era pauta. Não saiu do nosso regime, não. Quando foi pertinho da eleição, na jogada política, nós sentamos, sim. Inclusive, quem estava na negociação era a doutora Ana Maria, ex-secretária de Saúde. Quem fez toda a documentação para mudar de regime foi a doutora Ana Maria e o doutor Toim, do advogado da Câmara Municipal. E em nenhum momento, eles falavam em estágio probatório. Até a lei é omissa, a nossa lei da nosso regime é omissa nisso. A lei diz nem que sim, nem que não, a lei nem fala. Entendimento. A nossa lei do nosso regime nem fala, nem toca, nem que sim, nem que não, em estágio probatório. E o Toninho, que elaborou a lei, foi ele que elaborou, disse que não tinha isso não. A doutora Ana Maria também entendia que não. Até pouco tempo a doutora Socorro Martins também entendia que não. A Luciana também entendia que não. Está entendendo? Entendia que não. Mas depois a PGM se posicionou. Então é em cima disso que nós estamos lutando. Porque quando nós mudamos o regime, também ouvimos falar. E aqui dentro do sindicato mesmo teve gente que não defendeu colocou a bandeira na coisa, que viu dentro do sindicato. Teve gente que colocou a na coisa. Não defendeu a bandeira da mudança. Que eu ia levar uma rasteira, que eu não sei o quê. Quando depois nós mudamos o regime, teve a questão do FGTS. Sabe por que nós ouvimos? Não pode. Sabe por que nós tivemos? Uma resposta parecida da própria Caixa Econômica Federal, dizendo que não, daqui não pode. Porque a Lei 8.036/90, que é a lei do FGTS, não pode mudar regime, não pode sacar FGTS com o nosso regime. Só uma vez na data de aniversário. E nós não conseguimos? Vamos para a justiça, conseguimos. Agora nós estamos no outro plano. Em outros estados, né? Já tinham feito uma busca. Porque os advogados... Salvador, recebendo, Salvador. Eles fazem uma busca para ver se tem alguma decisão que está favorável. Está entendendo? Aí o que aconteceu? Eles fizeram uma busca nisso aqui. De fato, eles tiveram muitas respostas negativas, é verdade. Tanto que naquele dia eu vim falar. Isso, você trouxe uma, não foi? Mas, ela trouxe uma para a gente aqui. Mas, o advogado disse o seguinte, Cláudio, de repente a gente encontra um juiz que pode entender diferente. Como teve um país que entendeu diferente e deu a causa ganha. Mas o resto foi tudo negando. Mas um deu. Quem sabe nós vamos tentar. Então nós estamos tentando, sabe? Nós entramos com ação sim. A ação está impecável, nós estamos aguardando acontecer a audiência. E aí nós vamos baseado em nós estamos em estado de aprovação. Porque a PGM já se posicionou. E a PGM disse o seguinte, olha, vocês assinaram o termo, querendo ou não, né? Ou você aceitava, ou você não aceitava, né? Cabia você dizer, não, eu quero sim mudar o regime. Então partiu de vocês. Entendeu? Essa é a opinião da prefeitura. Claro, vocês só dentro aqui da questão do então, essa fundo de garantia, esse entendimento de juiz para juiz, que eu particularmente como diretor jurídico na gestão anterior, estava praticamente morando no fórum e na Caixa Econômica, de manhã, de tarde, adentrando pela noite. Então acompanhando tudo, e os companheiros aqui também, que foi uma leva muito grande de processo, né? Então, assim, o que a gente via lá, nas audiências, que teve, inclusive, intervenções de alguns juízes, tá entendendo? Que entendeu que não deveria liberar o fundo de garantia. E que foi o processo arremetido, tá entendendo? Para uma outra instância, viu, companheiro? Para uma outra instância, e aí foi por conta depois de um ajuste que o sindicato fez, um acordo depois com a PGM, tá certo? Que se chegou a um termo comum. Ô Sábio, mas essa proposta, essa perspectiva de endossar, porque na realidade o que a entidade fez? Ela endossou o posicionamento da PGM. Ela não é perigosa. Porque, veja bem, a gente entra com ação de restituição dos 40%, que a gente sabe que tem uma jurisprudência nacional no sentido de indeferir na maior parte dos casos. Quando a gente poderia verificar, por exemplo, jurisprudência de outras categorias
que mudaram de regime. Valeu, E mano. qual foi a questão Como é que é o nome, em hein? relação ao estágio probatório. Entendeu? O que foi que ficou acertado? Mudaram de regime e a questão do estágio probatório, como é que ficou? E entrar com ação nesse sentido, de contestar a decisão da PGM e a decisão da Prefeitura. Pois é, mas só que ela não está cumprindo, Alexandre, também, tá entendendo? Mas- As prerrogativas da lei, tá entendendo? Que é aquela trimestralidade ou semestralidade de avaliação. A ação é isso. Mas aí a de convite ela nunca faz. Uma decisão, Tem enfermeira que entrou que passou no último ano com todas as avaliações. Mas aí vai ter ou que ser contestar a decisão da É, prefeitura, ou então paga a rescisão de Ou todos. seja, se tá, Tem que pagar. se tá, tem que pagar. Se não tá, então, enfim. Exatamente. Escorrer o bicho velho, se o bicho. Como é que você vai pedir uma execução contratual se baseando em quê? Agora, peraí, eu não tô duvidando de vocês. Eu sei, quero cara, entender tá batendo. e eu queria muito ter acesso Não, também. para poder ler. Publica pra gente também. Pagar também. Agora, vamos só fechar esse ponto. Já acabou esse ponto? Sim, sim. Só fechar. Quer dizer que eu já tenho parecer da assessoria jurídica do sindicato quanto à questão do estágio Da probatório. PGM, saiu um parecer dentro da greve, entendeu? Um parecer da PGM, alegando que nós estamos sim em estágio probatório. Mas a nossa assessoria jurídica do sindicato ainda não fez nada ainda. Nossa assessoria jurídica do sindicato já entrou com ação, entendeu? É tanto que nós pedimos todas as documentações dos trabalhadores trouxeram essas documentações, nós já impedimos a ação. A partir do momento que a justiça pedir documentações, nós já estamos com todas. O que nós pedimos de forma antecipada? Isso não impede de entrar com a ação. Você entra no sistema e entra com a ação. A documentação, a partir do momento que precisar, o sindicato não iria perder tempo de solicitar aos trabalhadores. Então nós solicitamos antes, todo mundo já trouxe, está aqui, a partir do momento que a justiça, que o juiz pedir como os autos da prova, como prova dos autos, a gente já está com a documentação. Mas o nosso entendimento quanto categoria é que ainda não estamos, ou então ainda não saiu um parecer da própria Se categoria. o sindicato tivesse entendido que nós estamos em Até que prova o contrário. a posição é essa. Nós não estamos, sim. Não estamos. Se estamos, se comprova por A, B ou C, então que paga a rescisão, porque está dizendo que eu estou começando do zero aqui na Peraí, frente. deixa eu perguntar aqui só uma coisa, porque vocês estão entendendo. Que nós não estamos no estado probatório no entendimento aqui. O entendimento é o seguinte, nós Porque- falamos, que Assim. nós entramos com a ação seguinte, condenando essa decisão da PGM, tá? Condenando a decisão da Mas PGM. existe uma contestação. Aí a contestação é Porque documentário. já houve, foi assinado e tudo, foi Gente, colocado, tem toda a documentação. Nós já, ó, Mas eu tô querendo nós já saber. ingressamos com ação. Eu estou falando para vocês que nós já ingressamos com ação. Nesse sentido. Nós não pedimos as documentações do pessoal à toa, não. O entendimento nosso é que nós não estamos. O entendimento da gestão é que nós É estamos. assim, no seu Quem vai decidir entendimento, agora mas nós é já a estamos no justiça. estado Tá probatório, entendendo? bem claro, Agora, bem claro, se assim. nós estamos, mas o meu sindicato é esse aqui. Entendeu? Se de fato nós estamos pedindo as nossas decisões, né? Em consideração que nós recebemos somente o FGTS que foi por via da justiça. Justamente você está entregando a Só documentação, para dizer que o mas na sindicato- lei nós já estamos como estágio De probatório. acordo Que lei? Deixa eu ver aí. Esse é o parecer da PGM. Essa O parecer da avaliação, PGM não tem feito olha, jurídico, não tem. Para nós não. Olha, na realidade, a gente sabe que a PGM ela faz o papel de de tribunal da prefeitura. Aquela documentação que eu trouxe para vocês, quando o senhor estava assinado, que foi feita a avaliação, justamente no período da greve, que eu disse pela coincidência, isso não é. Não, para poder ser feita essa questão do estágio probatório. Foi dia 14 E eles estavam sendo avaliados, estudados, até chegar no resultado de que nós estaríamos no estágio probatório. Então, para mim, por mais que você me diga, para nós, a entidade, nós não estamos, para mim, porque tudo hoje nessa gestão é documento,
Porque palavras ao vento e não tem a documentação de que realmente estão no estágio probatório. Aí, outro argumento aí. O Cláudio prometeu em publicar também no Facebook essa semana ainda a petição. O que acontece? Como existe uma petição, está sob júdice. Então alguém chega para mim e diz: você está em estágio probatório? Rapaz, eu está sendo julgado. É exatamente isso. Vocês têm razão disso aqui. Isso aqui é verdade. É verdade. A PGM, que é a prefeitura, a PGM se posicionou. Tá que hoje o que nós temos é uma posição. O que nós tínhamos era só uma posição da PGM, em cima de uma solicitação do SINASE. Tá? Porque como eles ficavam aquelas ameaças e complicando os trabalhadores do IPM, nós entramos pedindo, vocês deveriam responder de vez, se nós estamos ou não estamos. Aí agora, depois de 2 anos, praticamente, eles responderam que sim. Em cima da resposta deles, o sindicato se posicionou, porque o sindicato não poderia se posicionar se não tinha nenhuma resposta formal da prefeitura. Então, agora que nós temos a resposta formal, agora sim, tem, a prefeitura está dizendo que nós estamos sim em estágio probatório. Agora ela respondeu que sim. Em cima disso, o sindicato caberia aceitar ou não. Se o sindicato aceita, não entra por nada. O sindicato não aceitou, ingressamos com a ação, pedindo a rescisão. Ok. E a próxima pergunta, que inclusive tem sido batido muito nas redes sociais, é um assunto delicado e que não tem como a gente deixar de fazer essa pergunta. A prestação de contas do ano de 2013, ela houve? 2013 houve prestação de contas, vamos fazer para 2014. Ok. Ela houve? Deixa eu falar aqui para mim não ver aqui. 2013 teve prestação de contas, o sindicato está em dias com a prestação de conta e vamos agora prestar conta 2014. Ok. Que de acordo com o estatuto... Dia 15 tem que ser feito, não é isso? Até okay. o dia 15. Exatamente. Então a pergunta é... Até o dia 15 de dezembro, estatuto do resto. Quem terá... Só que o que acontece? Nós nunca prestamos conta em dezembro. Por quê? Porque tem que fechar o mês também em dezembro, porque dezembro entra as despesas. Nós preferimos assim, se você fechar, poderia ser, você fecharia conta só até 15 de dezembro. O que entrasse depois seria no próximo ano, poderia ser. Só que nós achamos melhor fechar o mês completo, para não ficar nenhum dia do mês pendente. Então assim, a gente espera fechar o dezembro todo, não há prejuízo nenhum, e em janeiro o sindicato chama uma assembleia específica somente para a prestação de conta. E essa assembleia de prestação de conta, anote aí o que nós vamos dizer aqui, e grave aí e filme. Essa prestação de conta vai ser diferente das outras. Diferente em quê? Para que os trabalhadores não cheguem lá sem saber direito o que ele vai se deparar. Tá? Então nós vamos, antes da Assembleia, será publicada a prestação de conta no site da entidade. Quantos dias antes? Nós vamos publicar, creio que no mínimo, eu acho que no mínimo uma semana antes da Assembleia, está de bom tamanho. Nós vamos publicar no site da entidade a prestação de conta e também vamos fazer um jornalzinho específico de prestação de conta, atendendo inclusive um pedido da prestação de conta. Um jornalzinho, esse jornalzinho, na medida que o trabalhador, anote isso aí, que a gente está afirmando isso aqui. Eu estou com a diretoria aqui. A decisão não é uma decisão sozinha. Estou com a diretoria aqui. A partir do momento que o trabalhador entrar no local da Assembleia, que ninguém sabe onde vai ser, pode ser o bote esportivo, pode ser o vestibol, é bom que seja no local fechado, obviamente é uma questão de conta, ele vai receber já o seu jornalzinho. Por quê? Para evitar que diga, mas eu não tenho internet, eu não tenho não sei o quê, eu não tive acesso. Porque você capítulo muito bem, nós publicamos. Ah, mas eu não tenho acesso, isso não é legal. Então não, tá aqui, você também vai receber. Ok. Beleza? Aí pronto, e lá nós vamos prestar conta. Pronto. Só garantimos uma coisa. O que vai estar lá é fiel. Se não aprovar, não é problema não. Vai para o Ministério Público, não vai? Vai para o Ministério Público. Lá no Ministério Público, nós vamos apresentar a mesma coisa que estão apresentando na Assembleia. Se for divergente, né? Vai ser diferente, vai ser diferente. Então assim, só para deixar claro, a Assembleia de Prestação de Conta, ela vai, de 2014, vai acontecer agora no mês de janeiro. Nós já estamos já, inclusive, porque os advogados, junto com o contador está fazendo a parte dele, o advogado também vai estar presente, a contabilidade também vai estar presente nessa Assembleia, entendeu? E na maior transparência possível, o sábado vai fazer como diretor, né? Já que
é ele que está hoje, não foi ele o ano todo, né? Que antes era o Paulo, né? Mas como ele agora é o diretor atual de finanças, ele vai fazer a prestação de conta de todos. Eu estarei lá com o presidente, o diretor executivo vai estar lá presente, vou abrir a assembleia, o sábio faz a prestação de conta, posterior bota em votação e a gente vê o que dá. Perfeito. Então, você vai fazer isso dessa forma a partir de 2014, desse ano, está perfeito, eu concordo que seja assim. E com relação ao ano 2013, muitas pessoas falaram que não tiveram acesso a esses dados, essas informações. É possível você publicá-las da mesma forma que vai ser feita agora em 2014? Porque eu acredito que deve ter tido uma lista, uma ata de prestação de contas e com tudo isso. Os trâmites legais. Não aconteceu isso? Então você pode seguir os publicar pra trâmites gente? Tem que acontecer isso, entendeu?